A primeira etapa é o recebimento. A gente recebe a matéria-prima e quando a gente recebe uma matéria-prima, a gente tem que analisar esse material, verificar se ele está bom ou ruim. Então a gente faz o círculozinho aqui, porque vai ter uma inspeção. Então vamos colocar aqui do lado o recebimento. Inspeção do recebimento. Se a gente tem uma inspeção, então a gente tem na sequência uma tomada de decisão. Ou seja, se o que a gente inspecionou está aprovado ou reprovado. Se a gente tem um produto aprovado, ele segue para baixo. Se a gente tem um produto, uma matéria-prima reprovada, a gente vai fazer uma curvinha aqui e trazer esse material para cá, para a área de material não conforme. Aqui eu tenho material não conforme. O produto aprovado vai ser estocado. Então eu coloco o símbolo de armazenamento aqui e armazeno esse produto no almoxarifado, até que ele seja solicitado pela produção para começar os processos, as operações. Então na próxima etapa eu tenho a minha primeira operação. Eu vou pegar essa matéria-prima que foi aprovada, tirar do seu armazenamento e começar a trabalhar com ela. Aqui eu posso ter, por exemplo, um processo hipotético de montagem. Eu estou pegando essa matéria-prima aqui e montando em alguma outra que eu recebi que não necessitou aí de análise no começo. Na sequência, eu tenho aqui uma outra operação hipotética. Eu vou colocar aqui usinagem. Aqui eu coloquei usinagem, mas pode ser qualquer outro processo produtivo. Se você trabalha na área de alimentos ou na área de farmacêuticos, enfim, cada tipo de indústria tem lá os seus processos produtivos. Eu coloquei aqui usinagem hipoteticamente, mas cada retângulo desse representa um tipo de processo produtivo para um determinado produto. Isso aqui é tudo hipotético. Vamos colocar mais uma operação aqui. Vamos chamar aqui essa operação final de montagem também. Aqui então a gente tem a montagem 1, depois a usinagem e agora a montagem 2, que é o processo de produção final. Ao final desse processo eu tenho um produto. Então eu tive 3 operações que me geraram um produto que vai ser avaliado. Eu vou ter aqui uma inspeção final. Inspeção, eu utilizo o círculo. A inspeção final vai me gerar uma tomada de decisão. Eu vou pegar o produto final, vou fazer essa avaliação, essa inspeção final e vou ter que definir se ele está conforme ou não conforme, ok ou não ok, aprovado ou reprovado. O produto reprovado vai para a área de material não conforme. O produto aprovado vai ser transportado, vamos colocar aqui o símbolo de transporte, que é aquela setinha gordinha, e vai ser armazenado e depois expedido ao cliente final. Não vamos nos esquecer de colocar as setinhas orientativas, indicando o fluxo que cada decisão vai nos orientar. Aqui a gente tem então um fluxograma completo, desde o recebimento de matéria-prima, a inspeção, a decisão se ela está reprovada ou aprovada, o que vai ser feito com o material reprovado, seja no recebimento, seja no final do meu processo produtivo. Esse miolo a gente tem o processo produtivo, o armazenamento da matéria-prima, a operação 1, 2 e 3. Como eu disse e repito, tanto faz o tipo de operação que vai ser executada, depende muito da indústria que você trabalha, do tipo de empresa que você trabalha. Cada empresa tem um tipo de processo produtivo. Eu usei hipoteticamente um processo de montagem, um processo de usinagem e um outro processo de montagem final. Uma inspeção final, outra tomada de decisão, transporte e armazenamento e expedição do material. Então, para cada tipo de processo que eu fiz aqui, eu usei uma simbologia diferente. Esse aqui é um exemplo bem simples, bem hipotético de um fluxograma.